Salve, salve, senhoras e senhores, você está na Black House Beer. E agora, mais um respondendo aos inscritos. Ô produção, solta a vinheta. Salve, salve, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Eu sou Marcos Câmara e agora nós vamos responder aos inscritos aqui na Black House Beer. Estes vídeos estão tendo muito respondendo aos inscritos, porque tá surgindo dúvidas que eu acho que vale a pena fazer vídeo respondendo a galera, tá? Mas se vocês acharem que tá demais, vocês colocam aí no comentário que a gente vai mudando, porque afinal de contas a gente tá aqui também para agradar a audiência que é vocês. Então vamos começar logo. Patrick Assis, cara, Patrick Assis, todo mundo sabe que tá aí desde o começo, comenta em todos os vídeos, sempre faz perguntas, sempre acrescenta. Ele fez uma pergunta do seguinte modo: salve irmão, por acaso você não conseguiria, quando possível, fazer um vídeo ensinando a regular o moedor de grãos? Cara, eu apanho para alinhar o meu, né? E então eu vou fazer esse vídeo para ele, que ele apanha para alinhar o moedor de grãos deles. Eu acredito que seja um moedor de rolinhos, né? Não seja um moedor de disco, o meu é de rolos. Então eu vou fazer aqui para vocês verem, porque pode ser a dúvida de outras pessoas também. E depois tem mais perguntas. Por enquanto, Patrick Assis. Então, Patrick, é o seguinte, tá aqui o nosso moedor. Esse é o meu, mas tem vários tipos aí no mercado, né, gente? Tudo é moedor. E está aqui. Qual que é o segredo? Ó, o segredo é que ele vem de fábrica com a regulagem da espessura de uma moeda de 5 centavos. Que no caso aqui nem passa, ó, porque o meu está regulado diferente. Ele vem de fábrica com essa espessura. Dá uma moagem mais grossa, entendeu? Mas como eu uso biado, eu posso fazer uma moagem mais fina e ter uma eficiência maior. Então eu uso um cartão de crédito velho, cortei ele, tá gente, para ficar menorzinho, e ó, tá regulado num cartão de crédito, olha lá, ó. Como regular? Você vem aqui nessas borboletinhas aqui e você solta ela com a própria mão. O aperto aqui é com a mão. Você solta, aí ó, soltei já, ó. Você solta as duas e aí você aperta esse parafuso. Quanto mais você apertar, mais justo o rolinho vai ficar. Quanto menos você apertar, mais para trás o rolinho vai ficar. Eu vou fazer aqui com a câmera mostrando para ver se eu consigo pegar para vocês. Vamos lá. É isso aí, senhoras e senhores. Está aqui o nosso moinho de rolos, né? Aqui, ó. E como é que isso funciona? A regulagem do meu, vou mostrar para vocês. Está aqui, ó. Regulei com um cartão de crédito velho, olha lá, ó. Ele vem de fábrica com a espessura de uma moeda, que no caso aqui agora não passa. Não passa porque o meu está regulado com um cartão de crédito usado, né, que eu tinha aqui. Ó. Olha lá. Tá vendo? Ele tá agarrando, gente, porque tá desdobrando aqui, ó, o cartão, tá vendo? Então, galera, é isso aí, ó, cartãozinho de crédito. Então agora eu vou mostrar como que regula. Regula da seguinte forma. Ó, aqui nós temos duas dobradiças, aqui nós temos duas borboletas, ó, porca borboleta. Você vai bambear um lado, vai bambear o outro. Bambeei as duas, ó. Bambeei essa e bambeei essa. E agora, você vem com o seu cartão e, ó, só de eu bambear ele já tá largo. Você vai apertar, ó, o parafuso. Aperta um lado, aperta o outro. A mesma quantidade, lógico, né, gente? Você foi meia volta em um, você vai meia volta no outro.
Pronto, ó. Já está firme, ó. Ó. Na verdade, a do cartão é o mínimo que ele vem, né? Entendeu? A regulagem mínima. Agora, para pôr a moeda, você vai ter que voltar. Você volta meia voltinha, volta meia voltinha. Chegou no que você quer, que é o nosso caso aqui agora. Chegou no que eu quero, eu vou, ó, apertar a borboleta. Ó, apertei a borboleta. Esse aqui não roda mais, o parafuso não desregula. A regulagem não sai do lugar, porque tá fixo. Então agora, ó, essa regulagem é pro biab, gente. Uma moagem mais fina. Se você tem fundo falso, bazuca, você vai regular com a moeda, que não passa lá. A moeda não passa, porque está regulado por cartãozinho de crédito, que é a regulagem mais fina. Agora está pronto, ele não desregula. Essa pequena folga aqui é normal, né? Porque para as coisas girarem, esse eixo aqui que gira tem uma pequena folga axial aqui, que senão ia queimar tudo, né? Então, essa é a regulagem do nosso moinho de rolos Patrick Assis, meu parceiro. Ó, está regulado. Vamos seguir com as outras perguntas. Salve, salve, senhoras e senhores, estamos de volta. Vocês viram aí? Não tem segredo para regular o moedor, né, de rolos, não. É fácil, coisa simples. Agora estou ligando o celular aqui de novo para ver outro amigo. O outro amigo é o Sandro Pazini. Ele fala: Marcos Câmara, você teria alguma receita de uma crinheio no canal? Claro que tem, é só procurar aí crinheio aí no canal Black House Beer. Tem crinheio de reaproveitamento, crinheio normal, né? Que na verdade as BR Ales é uma crinheio com mais lúpulo. Se você fizer uma BR Ale e tirar o dry hop, é uma crinheio, tá ok? Inclusive vou fazer uma essa semana. Mas tem outra pergunta dele. Outra pergunta: como você modifica a receita, tipo uma receita de 20 litros para uma de 30 litros, ou de 20 para 30, ou de 30 para 20? Redimensionar a receita. Cara, isso é muito fácil. Como é que você faz? Vou até abrir aqui a calculadora. Eu vou deixar a calculadora aberta aqui para explicar para vocês como é que faz. Como é que faz para redimensionar a receita? Por exemplo, você vai no brew shop e compra uma receita de 20 litros. Ela vai dar 16, que toda receita de brew shop é assim, porque eles vão culpar a eficiência do seu equipamento, tal, tudo bem, mas tá aí tudo bem, não importa. Você vai pegar uma receita de 20 litros. As receitas aqui da Black House Beer, todas essas são reais. Eu já recalculo tudo. Então, se você pega uma receita aqui que está escrito lá que é 30 litros, ela vai dar 30 litros, 25, 28, 30 litros. Tem uma pequena perda, né, gente? Mas é uma pequena perda. Não é 4 litros, tipo, vou fazer uma receita de 20, saiu 15. Não. Mas vamos explicar, né, como é que você faz essa modificação na receita, né, de 20 para 30 litros, né? Redimensionar a receita. Vamos explicar. Você pega a receita de 20 litros. Aí você quer passar para 30. Ok? Olha o raciocínio. Gente, é lógico que os software, eles levam várias considerações para redimensionar uma receita. É lógico que existem várias matemáticas, mas a gente que passa o jeito prático do cervejeiro caseiro que está ali na correria, pega uma receita de 20 litros, vai mudar para 30 e faz ali na boa, entendeu? Então é o seguinte, você pega lá a receita, 20 litros, com os ingredientes tudo lá. Primeira coisa que você faz, quero mudar para 35, ok, aí você vai e pega 35, que é o que você quer, dividido por 20, né, que é o valor da receita, a litragem da receita. 35 é o que você quer. 35 dividido por 20 dá 1,75. Tá aqui, ó, fiz na calculadora, gente. 1,75. Ok. Você já tem a sua constante. A sua constante é 1,75. Aí o que você faz? Você vai ler a receita. A receita é 4 kg de malte. Aí você pega 4 vezes 4 kg de malte Pilsen. 4 vezes 1,75. Vai dar 7.
7 kg de malte Pilsen. Aí você faz com todos os outros ingredientes. É 7 de Pilsen, mais... agora você vai fazer o malte especial, vamos supor que é 100 gramas. 100 gramas de qualquer malte especial, 100 gramas de malte de chocolate. 100 vezes 1,75. Vai dar 175 gramas de malte de chocolate. E você vai fazendo com todos os maltes, inclusive com os lúpulos. O lúpulo é 50 gramas de lúpulo. Aí o que você faz? Você pega 50 vezes 1,75. Vai dar 87 gramas de lúpulo em vez de 50. Aí depois que você redimensionou toda a sua receita, né, vai dar 7 kg de malte, que era 4. Vai dar 175 gramas do malte especial, que era só 100. 50 gramas de lúpulo virou 87. Para 35 litros de cerveja. Era só 20, agora é 15 litros a mais. Então, você achou todos os quilos de malte, tudo, os lúpulos. E a levedura? Aí a levedura, você não vai fazer continha aqui, né, meu amigo? Você ia usar um pacote, usa 2 e faça starter. Entendeu? Starter nem precisa falar, gente. Starter sempre. Mas aí que tá falando para usar um pacote de levedura. Usa 2. Levedura você dobra. Fica guardando levedura no pacote não. É melhor fazer starter e guardar a lama. Ok? Então tá. E a água? A água é fácil. Tem um vídeo no canal ensinando como calcular o volume de água da sua receita. Tá aqui, ó. É importante vocês verem esse vídeo. Porque esse vídeo lá explica por que é 35 litros de água para fazer 20 litros. Por que é 30 em alguns equipamentos. Esse vídeo, tem que assistir esse vídeo aqui, ó, como calcular o volume de água da sua receita. Mas, no caso desse lance aqui de ajustar a receita, vamos supor que você leu lá na sua receita, aqui no canal Black House Beer, você viu lá, Marcos Câmara, 35 litros de água para sair 20, né? 35 litros deu para sair 20. Ok. Eu quero 35 para sair 20. Mas eu quero... eu não quero 20 litros, eu quero 35 litros, 15 litros a mais. Você só acrescenta esses 15 litros na sua água total. Então a água total era quanto? Era 35. 35 mais 15 vai dar 50 litros. Você vai pôr 50 litros de água, colocar todos esses maltes, fazer a sua cerveja. Quando você erguer o cesto, aí vai sobrar no final lá coisa de 40 litros, 42 litros de água. Você vai ferver por 1 hora e vai sobrar os 35 que você queria. Entendeu? Você aumentou 15 litros de água na água total porque é 15 litros a mais que você quer. Você está fazendo os cálculos tudo para 15 litros a mais. Entendeu? Isso, gente, que eu estou falando é a grossos modo. É a maneira caseira de fazer. Se você for pôr no BioSmith, no software, ele vai mostrar um punhado de parâmetros, mas vai fazer os cálculos mais ou menos do jeito que eu estou fazendo aqui a grossos modos. Só que lá ele não arredonda nada, que a gente arredonda as coisas. Porque igual que deu 87 gramas de lúpulo, que deu aqui na conta. Cara, põe 90. Põe 90 ou põe 85. Entendeu? Você não vai ficar 87,5 gramas. Não, cara, põe 90. Põe 88, né? A gente faz essas coisas assim. Mas eu espero vocês terem entendido. Nosso amigo que fez essa pergunta foi o Sandro Pazini. Eu espero que você tenha entendido isso aí. Você pega o volume que você quer, divide pelo volume que é o da receita. Por exemplo, eu quero 35 litros. A receita é de 20. 35 dividido por 20 deu 1,75. 1,75 você vai multiplicar todos os insumos por 1,75 para ver o valor real para conseguir 35 litros. E a água, você acrescenta a litragem que você quer a mais. A água total é 35, mas eu quero 15 litros a mais. Você acrescenta 35 mais 15, 50. Você vai fazer e no final vai sobrar 35, 34 ou 36. Por quê? Depende da eficiência do seu equipamento. A eficiência, como você disse, interfere. Mas para você saber a eficiência do seu equipamento, que eu não sei, eu sei é do meu,
você vai ter que fazer 1, 2, 3 braçagens, aí você vai pegar, pô cara, o Marcão falou, o Marcão usa 35 litros de água, mas pra mim não dá, eu tenho que usar só 30. No meu equipamento evapora menos, ou então no equipamento do Marcão evapora pouco, hein? Eu vou ter que usar 37 litros. Entendeu? Isso aí você tem que descobrir, seu equipamento. Muito obrigado, hein, Sandro? Vamos pra frente. Agora vamos aqui, ó. Vander. Marcos, parabéns pelos seus vídeos. O que você faz para evitar que o sedimento de lúpulo do dry hop vá para o post mix? Ah, tá. Ô, Vander, eu faço isso aqui, ó. Essa é a mangueira que eu uso. Essa parte vai na bombona e essa parte vai no post mix, né? Para evitar que vá sedimento, eu uso um filtro poderoso. Esse filtro aqui, ó. Sacolinha de dry hop. Tá encardido assim, gente. É porque eu não uso sabão para lavar. Eu só enxago e uso álcool 70. Então tem as marcas dos dry hop aí, tem as marcas das fervuras, né? Saquinho de voal. Aqui, ó. Coloco aqui assim, ó. Aqui é uma fita elástica. Ó. Uma fita elástica. Aí que só amarrar, ó. Amarra aqui na ponta. E não passa lúpulo, não passa levedura, não passa nada. Segura tudo. Você pode mandar fazer ou pode comprar pronto. Isso aqui eu comprei pronto, veio no kit. Mas você pode mandar fazer ou comprar pronto. Isso aqui você acha para vender nos brew shops. É barato. Ou então você manda fazer, ou você mesmo faz. Não tem erro. É isso aqui que eu uso para não passar nada da bombona pro post mix. E não passa mesmo. Entendeu? Funciona. O melhor filtro do mundo. E eu fico pensando aí que tem um punhado de gente que fala que invasou lúpulo, que passa. Não passa. Não passa. A não ser, gente, eu tô falando não passa numa situação normal. A situação que você fez um dry hop, fez um cold crash, abaixou tudo ali para baixo. Entendeu? Agora, se você nem fez cold, tá tudo lúpulo em suspensão, tá passando lúpulo em excesso, é muito lúpulo, aí é complicado. Mas isso aí, dentro da normalidade, isso aqui funciona, tá bom? Muito obrigado aí, Vander F, tamo junto. Ah, aqui é o Jordan perguntou de quanto em quanto tempo precisa fazer a esterilização do mini keg, né, tipo o iKeg, né, que eu tenho aqui, eu fiz um vídeo sobre ele, que é o que não tem marca, né, você compra pela marca, vou até pôr aqui. Eu fiz um vídeo como fazer a sanitização dele, como é que você limpa seu barril depois que acabou a cerveja, como é que você limpa e deixa ele pronto para a próxima leva. E ele perguntou de quanto tempo tem que fazer essa limpeza. Eu respondi ele lá por escrito que a gente faz essa limpeza toda vez que usa o barril. Acabou de usar, acabou a cerveja, não saiu nada na torneira, acabou, você já tira a pressão, lava o barril, joga álcool 70, ou iodofor, ou seu sanitizante, tampa e deixa guardado. E aí assim, quando você for usar a próxima vez, ele já está sanitizado. Eu respondi para ele lá. Então, galera, é isso, as perguntas dessa vez. Eu espero ter esclarecido, eu espero ter acrescentado. Quero agradecer a todos os inscritos, a todos vocês que fazem parte da família Black House Beer e vocês também que vêm aqui, não é inscrito, mas está sempre aqui vendo os vídeos, colaborando com a gente de alguma forma. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo. Fui!